O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, todos vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus filhos e filhas, como foi dito no início da celebração, com o comentário, com o acendimento e a bênção da coroa do advento e da sua primeira vela, nós iniciamos um novo tempo dentro da dinâmica da liturgia. Começamos o tempo de preparação para a celebração do nascimento de Jesus, bem como também um novo ciclo do ano litúrgico. E aí nós precisamos ficar atentos no seguinte: mesmo nós utilizando a cor roxa durante o tempo do advento, a cor roxa no advento é diferente quando nós a utilizamos no tempo da quaresma. São tempos distintos. E o tempo do advento, entendam o que eu vou dizer, mas não tem o mesmo peso que o tempo da quaresma. Peso aqui, não no sentido de quem é maior e de quem é menor, mas do que significa a conversão. O tempo da quaresma é um tempo com um pouco mais pesado. Em que sentido? Porque nós falamos da conversão, das práticas penitenciais, oração, jejum e esmola. Diferente do tempo do advento, que, por exemplo, nós permanecemos com a oração do Aleluia. Na aclamação ao Evangelho é permitido o uso de flores, enfim, porque o roxo utilizado nessas 4 semanas, ele tem um teor um pouco mais de alegria, mas acima de tudo de esperança, por conta da celebração do nascimento de Jesus. Então nós nos preparamos de uma forma um pouco mais alegre, e na crença realmente de que Deus sempre se importou com cada um de nós, a ponto de se encarnar e de estar no meio de nós. E em Jesus Cristo nós acreditamos que, além de Deus estar no meio de nós, Deus está dentro de cada um de nós. Deus está nos nossos corações, a partir realmente da graça do batismo
e da forma como nós caminhamos sempre em direção ao Senhor. Então fiquemos atentos para não procurar Deus fora de nós, Deus nas coisas e Deus nos trabalhos, porque se nós fazemos isso, podemos correr o risco de não encontrar como nós deveríamos, e devemos procurar em primeiro lugar dentro de nós. Se Ele não está nos nossos corações, não vai ser fora que nós iremos perceber a sua presença. Então, por isso que nós devemos realmente, sempre, durante esse tempo, com a analogia da manjedoura, preparar o nosso coração, que o nosso coração seja a manjedoura para acolher o menino Deus que nós iremos celebrar o seu nascimento. E quando nós falamos do ciclo do ano litúrgico, nós sabemos que é ano A, B e C, então nós voltamos aqui ao ano A. E durante todo esse ano, nós iremos refletir em cima do Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus tem a sua própria característica. Tem pessoas que podem pensar, mas os relatos são os mesmos, as histórias são as mesmas ou são semelhantes. Em uma ou outra coisa que pode ser diferente. E quando nós pensamos assim, nós estamos pensando de maneira equivocada, para não dizer de maneira errada. O Evangelho de Mateus, ele tem uma catequese muito própria. Quando eu falo catequese aqui, é ensinamento. Por quê? O Evangelho de Mateus vai nos colocar diante da realidade do batismo e que o batismo significa na vida como cristãos. Tem hora que nós costumamos simplesmente pensar nos nossos direitos e nos nossos direitos como cristãos, que nós temos direito a isso, aquilo, que nós temos direito a determinadas celebrações, a receber determinados sacramentos e assim por diante. No Evangelho de Mateus, nós não vamos refletir sobre os nossos direitos, mas acima de tudo sobre as nossas obrigações. E quando nós falamos das nossas obrigações, ou nós torcemos o nariz, ou nós fingimos que não é conosco, ou vamos dizer que simplesmente é difícil seguir determinado caminho, seguir determinado mandamento, por conta da nossa fragilidade, por conta do nosso pecado. Mateus, o Evangelho de Mateus, não vai se importar com esse tipo de justificativa e vai tentar fazer com que nós reflitamos o que significa, repito, o batismo, mas a nossa fidelidade a Deus, o nosso esforço de estarmos cada vez mais próximos de Deus e não ficar usando justificativas como muletas do porquê que nós não nos convertemos ou porquê que nós não nos colocamos no caminho do discipulado, no caminho que Deus pede que nós o sigamos no decorrer da nossa caminhada. E nessas próximas 4 semanas nós também vamos nos debruçar um pouco mais no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías também tem uma particularidade dentro do seu contexto e na sua profecia, especialmente nos últimos versículos, nos últimos capítulos, no último bloco da sua profecia. Por quê? Isaías, diferente dos outros profetas, ele acaba sendo um pouco mais otimista.
E a sua profecia vem mostrar muito mais um sinal de esperança e de como Deus é fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. E aí, a primeira leitura de hoje vem já nos colocar nesta perspectiva. E aqui o profeta Isaías vem nos chamar a atenção para a seguinte reflexão. Da metade da leitura para o fim, é dito que em Sião temos a lei e em Jerusalém a palavra de Deus. Nós devemos lembrar que Sião e Jerusalém aqui são sinônimos, porque Sião é o primeiro nome de Jerusalém lá no Antigo Testamento. Depois esta cidade é rebatizada e aí é chamada de Jerusalém, como nós conhecemos até os dias de hoje. Então, o que significa? Primeiro, a palavra de Deus. Nós precisamos aprender no decorrer da nossa caminhada aqui nesta terra a escutar a palavra de Deus, a discernir a palavra de Deus quando Deus vem falar com cada um de nós. E para poder discernir a palavra de Deus, mesmo em meio ao barulho, à agitação do dia a dia, com os nossos afazeres também, com as nossas obrigações diárias, nós só vamos aprender a discernir e escutar a palavra de Deus se nós alimentarmos uma vida de oração. E aqui não tem outro caminho, porque é só a vida de oração que vai nos fazer cada vez mais sensíveis ao apelo de Deus a cada um de nós. E aqui, a vida de oração, cada um vai encontrando uma forma de estar na presença de Deus. Alguns conseguem fazer as suas orações de maneira mais espontânea, outros se utilizam de orações já prontas, outros da oração do terço. Temos a meditação da palavra de Deus, a participação nos sacramentos da Eucaristia e da reconciliação. E aqui, quando eu falo da vida de oração, é realmente encontrar um tempo, se não é de forma diária, mas que pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, nós consigamos reservar esse tempo para Deus. E aqui, mais uma vez eu digo, não vamos ficar dizendo que nós não temos tempo, que nós não conseguimos, porque aqui é questão de prioridade. E tem hora que, mesmo que não consigamos amar a Deus sobre todas as coisas, mas que pelo menos Ele esteja nas primeiras colocações na nossa lista de prioridades no nosso cotidiano, não em último lugar, ou tem vezes que nem na lista ele se encontra. E não adianta vir dizer que todo momento eu rezo, todo momento eu converso com Deus. É mentira. E isso é só uma forma de tentar diminuir a nossa culpa ou amortecer a nossa consciência do porquê que nós realmente não temos Deus como prioridade no nosso dia a dia. E aí, após a leitura, após esse encontro com a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir Deus falar a cada um de nós, aí nós temos a prática da lei. E a prática da lei aqui significa no obedecer a Deus, de se esforçar em obedecer a Deus. Mesmo que nós, por algum motivo, duvidamos ou questionamos alguma coisa dentro do nosso discipulado, porque isso não importa diante da palavra de Deus, que nós devemos muitas vezes dobrar o nosso coração para que Deus possa se manifestar. E aqui, o colocar em prática a palavra de Deus através do seguimento dos mandamentos é que vai mostrar o quanto nós estamos próximos ou não de Deus,
o quanto nós nos esforçamos em estar em comunhão com Deus ou não. E aqui, quando nós falamos dos mandamentos, da lei de Deus, é entender que Deus sempre terá o melhor a cada um de nós. Melhor que as nossas vontades, melhor que os nossos desejos e até mesmo melhor que muitas vezes os nossos sonhos. Somos nós que vamos demonstrar o quanto nós queremos abrir o nosso coração para que a graça de Deus se manifeste em cada um de nós. E aí, continuando a nossa reflexão na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, logo no versículo 2 é dito o seguinte: é hora de despertar, porque a salvação está mais perto de quando se abraçou a fé. O que isso significa? Abraçar a fé aqui, entendam que é quando nós fomos batizados, porque é pelo batismo que nós recebemos o dom da fé. E aí é durante a nossa trajetória aqui nessa terra que nós vamos dizer se estamos buscando estar próximos ou não de Deus. Mas o que isso significa? Que quando nós abraçamos a fé e a nossa caminhada aqui nessa terra, precisa demonstrar que nós estamos cada vez mais próximos da salvação. E quando eu digo mais próximos da salvação, seja para esperar a segunda vinda de Jesus ou quando nós formos chamados à eternidade. E se Deus nos chamasse à eternidade nesse momento, nós realmente estaríamos mais próximos da salvação? Ou diríamos para Deus que nós não tivemos tempo suficiente, que nós deixamos as coisas para depois, porque nós a princípio não conseguíamos resolver determinadas situações no nosso discipulado, especialmente no que diz respeito à compaixão e ao perdão aos inimigos, e realmente na busca e na prática do fazer o bem. E quando nós formos chamados à eternidade, o que nós vivemos aqui é o que vai continuar no céu. Se nós realmente nos esforçamos em fazer o bem e nos aproximar cada vez mais da salvação, que pelo menos o purgatório seja garantido, porque nós sabemos que após o purgatório é contemplar Deus na sua glória. Mas se nós não nos esforçamos em ser fiéis, se nós afastamos Deus de nós, é dessa forma que nós vamos viver na eternidade, longe de Deus, sem sentir a tua presença e realmente um vazio por toda a eternidade. A escolha cabe a cada um de nós. E por fim, o Evangelho conclui toda essa nossa reflexão. Se na primeira leitura e na segunda nós falamos do orar e na prática que o orar deve ter na vida de cada um de nós, o Evangelho conclui falando sobre a vigilância. O quanto nós estamos vigilantes ou não diante de Deus. Se nós realmente buscamos nos esforçar em estar próximos de Deus, ou simplesmente abaixamos a guarda, cruzamos os braços, e aí vamos permitindo que o pecado acabe tomando conta da nossa vida, vamos permitindo nos afastar cada vez mais de Deus. E o Evangelho é claro: o dia que nós formos chamados à eternidade vai chegar como o ladrão chega na nossa casa, sem dar sinal e sem que nós esperemos esse dia. Então, que realmente nós possamos estar vigilantes e atentos em renunciar ao pecado, em renunciar ao mal e abraçar cada vez mais, cada dia mais,
os valores do reino, a vontade de Deus na nossa vida, até mesmo acima da nossa vontade. Por quê? Quando nós consentimos com a tentação, eu falo consentir, porque tem hora que as pessoas dizem assim: ai, eu fiz o mal, eu busquei fazer o mal, eu não vim na missa, enfim, porque uma força maior do que eu me impediu de ir, não sei o que acontece. Me desculpe, isso é desculpa, porque nem o demônio nos força a nada. É a nossa perseverança e o nosso consentimento que vai ditar se nós estamos buscando estar próximos ou não de Deus. Isso com a tentação, e também quando nós colocamos a nossa vontade ou a nossa verdade acima da verdade de Deus, nós também vamos nos encaminhar para o erro, nós também vamos nos encaminhar para o pecado e mais ainda levar muitas outras pessoas, infelizmente, pelo mesmo caminho. Que nós não permitamos que isso aconteça e que através da oração e vigilância nós possamos nos aproximar cada vez mais de Deus e ajudar também muitos outros a se aproximarem de Deus e na vida da graça. Que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele, que nesse tempo do advento nós possamos continuar a preparar a manjedoura do nosso coração, para que realmente sejamos sinais da presença e do cuidado de Deus. Presença e do cuidado de Deus que se encarnou, que está no meio de nós e também que está dentro de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.